Já chorei muito, já pedi muito a Deus, mas esperei com calma, rezei muito. E hoje está aqui para contar a história. Meu nome é Bruno, tenho 36 anos, sou um adicto. Ficou bem melhor assim quando eu comecei a entrar nesse processo de aceitar realmente que eu sou um doente, que eu sou um adicto e que eu preciso estar em busca de melhoras, porque antes eu não reconhecia e o desgoverno foi grande e cada vez piorava por falta dessa aceitação realmente com as condições atuais que eu me encontrei com o uso de drogas, que começou aos 15 anos mesmo, né? Bebida, cigarro, maconha, cola, inalantes. E aí não saciava mesmo, né? Andava com aqueles meus amigos que sempre estavam usando e eu tinha que fazer parte do meu, eu tinha que usar também, né? Gostava daquilo, nasci com essa predisposição mesmo ao erro e gosto do errado e não optava por acertar, né? De querer estar construindo a vida pela educação que a minha mãe me deu, pelo patamar da família, e eu achava mais confortável para mim estar com eles e fazer o que eu gosto. Bom, meu nome é Carmen Lúcia Roberto Lopes, sou mãe do Bruno Roberto Lopes, ex-adicto. A história do Bruno é muito longa. Ele começou aos 16 anos com a maconha. Eu descobri, ele entrou lá em casa com um rapaz muito esquisito. E eu, como eu já trabalhei em teatro, eu só conhecia o cheiro da maconha. Mas foi ele entrar em casa, porque eu nunca fumei. Eu andava com maconheiro, meus colegas todos de teatro, mas eu nunca botei uma gota de, ou um cigarro de maconha. Pelo contrário, eu tinha um apoio até do cheiro. Bom, aí dessa estrada toda, ele começou aos 16 anos, aí depois foi piorando. Veio o crack, veio a bebida. Um tempo depois do crack, aí desgovernou e foram muitas fases ruins que eu passei, até eu sempre pedindo para ele parar, sempre pedindo, rezava muito, mas ele não parava. Sumia de casa, empenhava coisas, tentou me bater por diversas vezes, atrás de dinheiro. A minha acordou de madrugada atrás de dinheiro para ir comprar droga. Foi uma vida muito difícil. Então eu digo para as outras mães, tenham paciência. Eu penei muito, e muito mesmo. Não é fácil ver seu filho chegar como chega. Ele sai todo bem vestido, quando volta, ele mesmo jogava a roupa fora, de tão suja, de tão fedorenta. E muito sujo, muito feio, só o couro e o osso. Até comida daqui de casa ele chegou a vender. E o uso foi aumentando a dosagem e outras drogas, né? E logo bem cedo eu conheci o crack com 17 anos. E aí substituí muitas outras drogas pelo crack, né? Ao início, né? Fumava misturado, né? Com maconha, com o famoso mesclado mesmo, enrolado no cigarro. Mas aí via que dentre ele e aquela situação não estava mais saciando. E aí foi uma mistura maior com álcool, né? As outras drogas já não tinham, então era mais o crack e o álcool frequente, né? Passou a ser diariamente mesmo. E aí as condições
para tomar a decisão, eu já não conseguia mais fazer essa escolha. Eu continuava afundando cada vez mais, não queria saber trabalhar, não queria saber de me amar em si. Isso foi um fator muito importante, não gostar de mim, né, na qual hoje eu me amo mais, né, eu amo a mim mesmo, né, para dar amor às outras pessoas. E aí foi construindo esse abismo. Mas, quer dizer, foi muito difícil, o crack, a pedra cara. Eu passei muitos pedaços, já me mudei de diversos lugares por conta disso. O Bruno já apanhou na rua, porque venderam a droga, acharam que eu tinha dinheiro e ele não tinha. Aí deram uma surra. Chegou todo ensanguentado. Nessa época ele namorava uma menina, ela foi buscar ele no hospital. Quando ele entrou, eu nem sequer olhei para a cara dele. Não tive um pingo de pena. Quebrou um dedo, quebrou a testa, chegou todo ensanguentado. E eu até brinquei, não, falei sério. Eu te botaram aqui em cima dessa mesa, um enfeite agora, aí isso é uma pedra de crack, bem grande. Mas não é pra mim, não é pra ti, não é pra mim. E assim foi. Minha vida, esses 22 anos, cortou. Bom, é a vida de todo adicto, né? Começava pelas coisas dele, depois via para as minhas. Minha mãe fez uma fuga geográfica, me levou para outro estado, para o Piauí, onde não resolveu nada. Lá eu passei uns 3 dias querendo usar, sentado na calçada, esperando alguém passar, que eu reconhecesse que fosse usuário, para me levar até onde se encontra a droga lá em Parnaíba. E aí ele me levou, eu conheci, né, até então, né, eu queria saber da maconha, que é mais acessível, e depois eu fui sabendo onde tinha o crack. E aí começou, né, o pavor mais ainda, uma cidade pequena, uma cidade onde eu bastava de uma bicicleta para estar nos quatro lados da cidade. E como eu não tinha condições financeiras, né, minha mãe já não estava mais custeando o uso, né, porque eu não usei com meu dinheiro, usei com o da minha mãe mesmo, né, e aí já estava ficando as fases de apagões com álcool mesmo, já não conseguia mais lembrar, me tornei muito agressivo, né, quando eu boto a coisa na cabeça eu tinha que querer, tinha que conseguir, né, já tomei dinheiro da mão da minha mãe, empurrei, ela escondeu na calça, eu tomei, me deu dinheiro, né, uma fissura muito grande, tinha que saciar aquela fome de usar crack. E aí as coisas foram acrescentando e por medo eu larguei o álcool, né? Respeitei muito o álcool, né? Vi que o problema maior era o álcool. Com 25 anos, no aniversário, eu parei de beber e transferi toda a vontade de uma mente alterada do crack. E ficou do crack, né? Dos 25 em diante, aonde começou as vendas dos meus objetos, televisão, roupa. Saia com a sacola de roupa no meio da rua para vender, até meia, né, eu tava atrás de vender por R$2, R$3 para completar algo, né, completar mesmo o uso. E aí foi onde começou a turbinar cada vez mais e até as paranoias, né, as alucinações, as vozes, ver espíritos, e aí eu me sentava na mesa em casa com material de uso, droga, papel e caneta, eu ficava escrevendo o que a voz estava falando e para mim era tudo normal, né? Minha mãe queria intervir, mas eu não, me deixa aqui com a minha loucura, né? Não sabia o grau que aquilo ali estava sendo. Já chorei muito, já pedi muito a Deus, mas esperei com calma, rezei muito e hoje está aqui para contar a história. Né, com 28 anos, 29, tive que ir para um hospital psiquiátrico em Teresina, né, a família conseguiu me levar, conseguiu uma vaga no hospital psiquiátrico. E aí foi necessário alguns policiais lá para me conter, né, porque eu não facilitava nada, né, agressivo e
quebrando tudo dentro de casa, totalmente louco mesmo, quebrando sofá, geladeira, tudo, bens materiais eu estava destruindo a casa toda. Minha mãe já não morava mais em casa, ela saiu com medo, né? E aí um enfermeiro lá também me deu uma injeção, e aí para poder tentar acalmar, coisa que não funcionou tanto, né? Ainda passei mais vários dias acordado com essa vitamina que eles me deram, porque não fez resultado mesmo. E aí por fim cansei, né? O corpo findou mesmo, e aí tive que fui na casa de um tio meu, fui agredi-lo, né? E ele chamou a polícia, né? Achei que ele estava por detrás disso, e acho que estava, né? Fui agredir meu tio, né? Fui puxar ele pro meio da rua, fui botar ele pra fora, né? Meus primos pegou as pedras, eu também peguei pedra, e era 3 contra 1, eu fui pra cima também. E aí foi que chamou a polícia, né? E daí me levaram detido, né? A família pediu, levaram detido para a delegacia. E de lá, né, me levaram para esse hospital onde eu fiquei uns 45 dias e me trouxeram para Fortaleza, né, para uma clínica. E aí foi onde tive a internação também, né? Fiquei lá algum tempo, mas pertinho da minha mãe para sair, porque isso não é para mim, não preciso, né? Aquela nhenhenhê toda. Enfim, né? Saía, nessa internação saí de manhã, usei de tarde, né? E eu fiquei mais alguns anos usando direto, onde começou o serial de internações, né? Usava, minha mãe já não perdoava mais, interno, né? Tudo que eu fazia em relação ao uso de errado de vender meus objetos ou as coisas dela, ou dinheiro emprestado, interno. E aí foram acrescentando algumas internações, e na quinta internação eu conheci uma clínica, né, com 12 passos, onde eu questionei, onde aquele confronto para mim ali, aí eu ainda criava alguns argumentos para defender, e aí tive que retornar essa clínica com a situação pior, situação de rua cada vez pior, e aí eu disse pro cara, mas tudo que tu falou aí aconteceu, é verdade. Aí eu comecei a dar uma ênfase nos 12 passos, vi que aquilo ali funciona, caso eu permita que funcione, né? E aí consegui terminar o tratamento lá, fui ficando limpo, né? Minha mãe tinha mandado um Sedex com documento, xerox de currículo, certidão de nascimento, e daí segue tua vida. Eu perguntei pro filho do dono, né, da clínica, e agora, o que é que eu faço, né? Aí ele se aquieta, né, fica aqui de boa e fica com nós aqui, com a gente vai te dar apoio. E aí foi o que eu fiz, né? Comecei a trabalhar lá, depois de lá fui convidado para trabalhar em outro local, e aí não consegui estar fazendo essa manutenção, e com 2 anos e pouco limpo eu recaí. E aí a continuação, internações foram cada vez mais destruidoras, né? Eu me colocava em situações cada vez mais de risco. E aí começou a não ter mais condições de custear o vício mesmo, né? Por bens materiais, por vias de troca, nem minha mãe estava mais me dando nada, e eu comecei a fazer fiado, dizendo que ia pagar, mas não paga, né? Dizendo que tal dia ia deixar, mas não ia, e aí, né, comprava num traficante vizinho do outro, e ficou aquela confusão toda, onde de fato mesmo foi cobrado os furos, né, realmente, né, de às vezes eu ir querer comprar droga e já tá devendo, o cara ficar com aquele que eu ia comprar, né? Apanhava na rua, né, várias vezes, e me metia em situações que inconsequentes mesmo, né? Limpei carro de namorado de um irmão de uma namorada minha, né, que ele confiou em mim estar fazendo Uber, né, e pelo a vontade maior de querer usar, não pude me segurar, deixei o carro empenhado, né, foi um sacrifício para poder tirar isso daí. E aí foram acumulando internações, e aí onde eu ficava eu saía, mas ainda criava um argumento de que eu conseguia usar droga controladamente, né, eu não queria me render de jeito nenhum, ainda queria ter aquela mente alterada. Não tinha gosto de viver mais, né? Não tinha perspectiva de vida, não tinha esperança, né? Não tinha mais apoio de onde eu queria que tivesse, mas eu não estava reconhecendo que eu tinha amigos próximos de mim, né? E esses amigos aí sempre me queriam
bem, me querem bem, queria que eu voltasse para os grupos, me receber. E aí foi necessário mais sofrimento para me poder reconhecer o tamanho da pessoa que eu posso ser, né? Porque quanto mais para baixo eu poderia me colocar na ida, eu poderia estar melhor na volta. E aí numa dessas situações minhas que eu me coloquei de uso, né? Estava na favela já há vários dias. E aí, conversando com o cara do barraco, ele me encorajou a ir para uma clínica, né? E despertou o lado de pedir ajuda à Casa Despertar. Ao Rodrigo, ao Tauama, que a gente já se conhecia dos grupos. Então, de todas as vezes que eu ia no meu processo, mesmo sendo de recaída, eles queriam me abraçar, me dar moral para ficar bem. E eu fui lá, bati na porta, pedi ajuda. Né, teve o processo administrativo que a casa funciona, e aí tive que voltar do Camará, né, de rua, nem vim em casa, não tive coragem de vir em casa, não queria olhar mais para minha mãe na situação que eu estava. E aí fui na administração, conversei com o Rodrigo, com o Tauan pediu para falar com ele me levou para o Camará, e aí iniciou um processo de uma vida nova, né? Realmente eu permiti com que as pessoas da casa trabalhassem em mim. Bom, na Despertar eu acho que foi a que teve mais resultado, né? É tanto que ele hoje trabalha lá, graças a Deus, como monitor, ajuda outras pessoas, né? É um menino bom, é um menino... Agora não tenho o que reclamar, ainda reclamo de vez em quando certas coisas, lógico que eu sou mãe, né? Tem coisa que a gente não gosta. Foi um caminho muito longo, foram mais de 22 anos, e rezando todo o tempo, rezando, e já foram 14 internações. Hoje ele está na Despertar, tá bem, tá trabalhando, tá tocando a vida dele, tá com mais ambição de ter as coisas dele, ter as coisas dele, ter as necessidades, as prioridades dele. Eu era apenas mais um menino que precisava despertar.